Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A frase que mais é repetida na Bíblia é essa aqui, ó. Não tenha. O medo paralisa. O medo atrofia. O medo não te deixa ir. Tem gente que diz assim, é bom ter um pouco de medo. Paulo disse para Timóteo que Deus nos deu um espírito de coragem e não um espírito de medo. Medo não é um sentimento. Medo é um espírito mau. Então não é bom ter um pouquinho de medo. Ah, pastor, mas é bom colocar medo na criança. Não, você não tem que colocar medo. Você tem que ensinar ela a ter cuidado. Aliás, criança não tem cuidado, é você que tem que ter. Entendeu? Por exemplo, eu não prego para criança, eu prego para adulto. Porque quem prega para criança, diz assim, ó, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Como eu prego para adulto, então eu espero que você entenda o que você vai ouvir hoje. Escuta uma coisa. Uma coisa é você ter cuidado, outra coisa é você ter medo. Por exemplo, a piscina tem 1 metro de fundura. 1 metro de fundura, eu sou baixinho, tenho mais de 1 metro. Significa que eu vou ficar em pé na piscina e não vou morrer. Mas quem tem cuidado vai entrar sem saber nadar e vai entrar com o instrutor, e o instrutor vai ensinar a pessoa. Por quê? Porque ela está tendo cuidado, ela não vai entrar sozinha, mesmo que ficando em pé, ela não morra afogada, mas ela vai com o instrutor. Isso chama-se cuidado. Agora o medo, você pega 2 instrutores, a piscina só tem 1 metro e a pessoa não entra. Então Paulo afirmou, Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Então medo não é um sentimento, medo é um espírito maligno. Agora, o que Tiago está dizendo aqui? Tiago é o obreiro, foi o discípulo de Cristo mais severo. Tiago fala umas coisas muito doídas, principalmente para quem gosta de dinheiro demais, né? Eu gosto, mas não gosto demais, não. Eu vou dar um conselho para você. Namore com dinheiro, mas não case com ele. O problema é quem quer casar com dinheiro, aí dá problema. Porque é o seguinte, irmão, você não paga a conta de luz, de água e aluguel falando em língua estranha. O banco não aceita língua estranha. Então, pare de ser hipócrita. Deus quer lhe dar dinheiro. Não quer dinheiro, não? Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Presta atenção, olha para mim aqui, todo mundo. Só para você entender, tá? É para você entender, pelo amor de Deus, ó. Aqui é Deus, isso aqui não é Deus, tá? Mas só para você entender. E aqui é um saco de muito dinheiro. 2 trilhões de dinheiro tem aqui. O que você escolheria? Oi? Pois é. Mas Deus não já tem? Entendeu agora? Você não pode escolher o que você já tem. Você tem que escolher o que você não tem. É por isso que muitos crentes não é feliz. Ah, eu tenho Deus, mas estou passando prova financeira. Até quando, Senhor, meu Deus, eu vou viver assim? E Deus está dizendo, eu quero dar dinheiro para você. É você que não quer, trem. Porque você acha que se você ganhar dinheiro, você vai desviar. Já viu aquela história? Todo mundo que cresce muito desvia. Eu vou crescer muito e não vou desviar, não. Oxe, que conversa doida. Eu tenho Deus, meu amigo. Jesus me salvou. Quem é salvo aí? Então pronto, é isso aí. Você vem na igreja fazer enfeite e vê a roupa da irmã. E vê a pregação do pastor. Porque tem gente que é idólatra. Só não tem imagem dentro de casa. Eu não gosto quando é o pastor Perisvan que prega. Eu gosto quando é o André que prega. Você é idólatra. Você é pior do que o católico idólatra. Só está disfarçado dentro da igreja. Jesus, ajuda eu, Senhor. Você crê que Deus é um só? Pai, você faz muito bem. Os demônios também creem. Quando você e eu ouvimos isso, a gente ouviu condenação. Aqui não está falando de condenação. Aqui está falando de salvação. Vamos entender isso. O diabo também crê e teme e tem medo. Por que o diabo tem medo? Porque ele é condenado. Você não é condenado, você é salvo.
Entendeu agora? Jesus disse: de todos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Judas nunca foi filho de Deus. Ele se perdeu porque ele era filho da perdição. Você é filho de Deus. Tem filho de Deus aqui hoje? Então você não tem que ter medo de Deus. Vou ilustrar. Hoje eu vou pregar assim, tá, pastor? O que foi que ela fez para merecer esse colo? Ela te elogiou hoje. Ela disse: papai, o senhor é lindão. Ela falou isso? Então por que ela está no colo? Por que você está agarrando ela assim para ela não cair? Agora, você não é esses demônios que está com medo. O diabo é condenado, você é salvo. O diabo já era, você não, você está em Deus. Entendeu? Você está no colo. Olha a outra ali, olha. Sabe por que está dormindo assim? É o colo. Mas tu cresceu, tu é grande demais. Tu não cabe mais no colo. Tu quer ser independente. Vai se lascar. Ei, é colo. Deus quer te dar colo e tu está rejeitando o colo. Tu acha que tu merece o colo, tu não merece o colo. O colo é teu porque Deus te deu. Meu Deus, eu estou gritando no microfone e essa menina não acorda. Vai mexer com a Micaela ali, vai tu lá, vai lá. Fala que ela é feia, para tu ver. Ele desvia na hora. Pensa no cabo que vai ficar brabo. E se chamar o meu filho de feio, sai de perto de mim, trepeça, que não vai dar certo não. Entendeu agora? Quem é filho aí? Você não tem ideia do que é ser filho. Você pensa que você está na igreja porque você merece. Não. Não. Quando Deus achou você, você estava morto. E morto fede, não fala e nem decide. Foi Deus. Deus não te tirou do bar. Deus não te tirou da boate. Deus não te tirou da biqueira. Deus não te tirou do pecado, pecadinho. Não, Deus te tirou do pecado eterno. Você não tem nem ideia de onde Ele te tirou. Porque tem gente que pensa que está na igreja porque Deus libertou ele da cachaça. Não foi da cachaça, não, moço. Foi do inferno. Ó, a Micaela tem medo de você? Não é assim? Deixa eu falar para você, é assim Deus. Deus te trata assim. Agora, deixa eu falar para você, você tem que ter ideia de que você é filho. É que a gente cresce, ele é bom nisso, ele grava direitinho. Aqui para mim. É que a gente cresce e pensa que já tem, não quero mais o colo. O colo é bom. Ela paga dívida? Não paga não. Ela acorda cedo, para ir trabalhar? Não. Então lava a roupa dela, é limpinha, cheirosinha, né? A roupa dela é mais cheirosa do que a dele. Eu tenho certeza. Ei. Ela dorme numa cama limpinha, né? Menino, se ela fizer um jeito diferente, tu já diz assim: que foi, filha? Não é? É assim que Deus te trata, é que tu não entendeu ainda. Aí a gente pensa que cresceu, que já é bom, porque fala em língua estranha, porque prega bem, porque é pastor, porque é crente, porque é presidente do círculo de oração. Deixa de ser leso. Você tem que ser feliz, porque Deus é teu Pai. A oração dominical é assim, ó: Pai Nosso. Os judeus não podiam chamar Jesus de pai. Eles não chamam Jesus de pai até hoje. A igreja pode. A gente tem aba. A gente tem pai. O pai cuida. O pai protege. Quantos nomes? Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente é bom. Escola dominical hoje, pastor. Vamos ver se a gente é bom. Fala aí o nome de Deus aí. Um nome de Deus na Bíblia. Fala aí. Um nome de Deus. Jeová. Pronto. Rapaz. Tá vindo na escola bíblica? Tu vem na escola bíblica? Pastor, ele está falando a real? Não ia dar uma meio que formada nele. Eu tenho um cascudo nele. Fala outro nome de Deus aí. Peguei. Agora eu vi que peguei. Como? Não, aí você também está. Você é totalmente. Presta atenção. Tem muito nome de Deus. Tem Chamar, Jeová, Elohim, Rafá. Qual é o outro? El Shaddai. Todos eles apontam para um propósito divino. Não é o nome. Cada nome desse é uma função.
Aí Jesus vem, João capítulo 17, Jesus diz assim: Pai, eu vim revelar a eles o teu nome. Aí você fala: oxe, mas eu já conheço o nome de Deus, está tudo lá na Torá. Sabe qual foi o nome que Jesus revelou para todos nós? O que ela falou: Pai. Ah, Jeová Rafá, minha proteção. Jeová Jirê, minha provisão. Jeová Elohim, o eterno. Ei, Pai é tudo isso. Pai protege, Pai guarda, Pai bota no colo, Pai abraça, Pai exempla, Pai edifica. Aleluia. Quem tem Pai aí, glorifica o nome dele. Você tem Pai, glorifica o nome dele. Irmão, você não pode ter medo. Você não é demônio. Você não está condenado. Ai, pastor, eu que não lute pela minha salvação. Você se salvou, foi? Eu pensei que foi Deus que salvou você. Ah, você que se salvou, foi? Você que decidiu ser salvo, é você que se mantém. Ei, presta atenção. Vamos ver. Marcos capítulo 1, versículo 24. Diz assim: Jesus entrou numa sinagoga e um endemoniado gritou: o que temos contigo? O Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Você percebe que ele está com medo? Por que o demônio não está com medo? Porque ele está condenado, para ele não existe perdão. A Bíblia diz em Hebreus 2, Deus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por você, que soa, escova o dente de manhã e usa perfume para não feder. Foi por nós que ele morreu na cruz, foi por anjo. Então, o diabo, quando viu Jesus, estava com medo. Por quê? Olha o que ele diz: o Senhor veio antes do tempo para me destruir? Você não tem que esperar a destruição. Tem que ir preocupado. Meu Deus, o anticristo. Eu não estou esperando o anticristo. A noiva não está esperando o anticristo. A noiva está esperando o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu não quero nem saber do diabo. Eu vou para o céu. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo aí? Mas o diabo quer que você tenha medo. O diabo não quer que você se sinta filho. Ele até quer que você entenda que é filho, mas aquele filho que vai apanhar todo dia. Não é não, assim não. Quando Jesus chegou no poço, ele encontrou uma mulher. Ele falou com ela, ela deu uma patada. Ele falou de novo, ela deu outra. Ele falou de novo, ela deu outra. Diga comigo, todo ferido. Diga de novo que você não falou direito. Todo ferido, fere. Diga, todo magoado, magoa. Diga, todo culpado, culpa. Quando você vê uma pessoa, quem sabe é você, deixa eu falar, não vou nem olhar. Quando você vê uma pessoa falando do pecado da outra, é porque ela tem. Paulo diz em Tito 1,15, tudo é puro para o puro e tudo é impuro para o impuro. Lá na igreja, pastor, eu acabei com essa palhaçada. Chegava para mim e dizia: pastor, o senhor viu o que fulano fez? Eu disse: não, eu estou vendo o que você está fazendo. Aí a pessoa disse: o que eu estou fazendo? Fofocando, pecador. Quando Jesus falou com ela, Jesus estava amando ela, cuidando dela, sendo carinhoso com ela. Então ela desconfiou, porque ela era uma mulher ferida. Não vem dizer para mim que ela era santa, que ela não prestava. Pensa numa mulher sem vergonha. Naquele tempo, 2000 anos atrás, ela já tinha tido 5 casamentos. Será que 5 homens não prestou? Era ela que não prestava. Ela estava desconfiada. Ninguém nunca amou ela daquele jeito. Ninguém nunca cuidou dela daquele jeito. Ninguém nunca foi educado com ela. Ela brigava com todo mundo brigava com ela. Então, na cabeça dela, ela estava assim: esse cara está me tratando muito bem. Ah, já sei. É porque ele não sabe quem sou eu. Aí Jesus quebra a mentira de Satanás. Porque eu já vi pregador dizendo que Jesus lançou o pecado na cara dela. Não, Jesus estava curando ela. Aí Jesus diz assim: mulher, porque Jesus diz assim, ó, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria água, porque eu tenho a água que vai jorrar uma fonte de vida eterna na tua vida. Aí ela faz isso aqui, ó.
Então me dá dessa água. Ela só pediu. Esse é o teu problema. Tu não sabe pedir. Tu reclama em vez de pedir. Senhor, meu Deus, olha que luta, meu Deus, eu não aguento mais. Aí Deus diz, o que é? Dinheiro? É só pedir, dá dinheiro. Mas tu vai com a ladainha. O que ela pedir, se você tiver, ainda mais para neto, é melhor ser vô do que pai. 10.000 vezes. Eu sou vô, eu amo ser vô. Você dá ou não dá? É só ela pedir. Se você tiver, você dá. O crente não, o crente fica comparando, sabe? Ai, Jesus, o Senhor dá as coisas para o pastor Perisvânio e não me dá. Por que fulano é abençoado e eu não sou? Não é assim, irmão, é só pedir. E ela pediu. Ela disse, me dá da água. Aí Jesus disse assim, vai chamar teu marido. Entendeu? Aí ela já se armou, ela estava pronta para brigar. Porque tem mulher que briga com a sombra. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o homem, o dono da casa, se ele levantar irritado, nervoso, bagunçado da cabeça, a casa fica boa o dia todo, não dá nada. Agora, se a mulher levantar bagunçada da cabeça, a casa estraga o dia todinho. Não é não? A cabeça dela estava bagunçada, ela já deu logo um fora em Jesus. Eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e já quebrou ela no meio, na emenda. Que ele sabe quebrar a gente. Aí, olha, tu foi buscar água. A Bíblia diz que quem der um copo d'água a um profeta, já recebe galardão de profeta. Menino, tu é crente mesmo. Aí, escute, tu não tem marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse, tu és verdadeira. Ela nunca escutou isso. Sabe aquela menina de 17, 16, 15 anos, 18 anos, que anda pelada no meio da rua, que você diz, isso aí não vai dar para nada. Você é mau, seu coração é mau. Você deveria estar evangelizando ela e abraçando ela. Essa menina não precisa de julgamento, ela precisa de abraço. Ela precisa saber que é amada. Não, mas você já é crente, né? Você se veste bonita, igual crente, olha, povo bonito. Mas tem gente que está feio, irmão. E não é feiura física, é feiura do pecado. E sabia que você tem o poder de mudar isso? Abraça aquela menina, pelo amor de Deus. Sabe aquela tua amiga do trabalho? Que você sabe que ela tem caso com outro? Senta com ela. Não fala para ela do pecado dela, ela já sabe do pecado dela. O diabo fala todo dia para ela. Fala de Jesus para ela. Ela vai ser curada. Você também não prestava, agora você presta. Ainda bem. Ei, Jesus chamou a gente para amar, não foi para julgar. Aí Jesus disse assim a ela, ó, tu és verdadeira. Gente, ela nunca escutou isso. Aí ela ficou assim. Por que ele está me amando desse jeito? Ó a desconfiança. Aí Jesus disse assim, ó. Eu sei quem é você. Você já teve 5 maridos e o que você tem hoje é um amante. Eu sei quem é você. Aí quebrou. A armadilha de Satanás na mente dela foi quebrada. A condenação que o diabo vive, ele é condenado, você não. Ele é o condenado, você não. Você é salvo. Aí ela... Peraí. O senhor está me tratando bem? O senhor está sendo educado comigo? E o senhor está me dando esse amor todinho, mesmo sabendo quem sou eu? Entendeu o que Jesus fez? Jesus não te ama porque tu presta. Jesus te ama porque Ele presta. Ei, perguntaram para o pastor D.L. Moody na Inglaterra o que o senhor merece. Ele disse o inferno. A pessoa tomou um susto. Mas o senhor é o homem de Deus. Ele disse, então, eu mereço o inferno, mas a graça vai me levar para o céu. Aleluia! Você não tem que ter medo de Deus. A Micaele não tem medo do Pai. Não é medo. É respeito, admiração. Aí eu preguei numa igreja, o povo ficava rindo, né? Aí um obreiro, sério, assim, falou assim, depois da mensagem, falou assim, eu nunca vi na pregação o povo rir. Jesus não riu. Eu digo, você está endemoniado, rapaz? Falei.
Ele falou para mim, eu falei, Jesus ria direto, todo o tempo. Tu já viu criança gostar de gente que só vive assim? Criança gosta de gente que ri. Criança gosta de gente que faz carinho nela. Criança não gosta de gente ignorante, nervosa o tempo todo. Criança não gosta disso, não. Jesus era alegre, feliz. Entendeu? Aí, quando ela se sentiu amada, ela foi salva. Sabe qual foi a mensagem dela? Ela entrou na cidade dizendo assim, eu encontrei um homem que disse tudo que eu já fiz. E a turma olhava para ela e dizia, e você deixou? Ela disse, ele me curou. Ele não me julgou, ele não me maltratou, ele não me xingou, ele não me escanteou, ele me abraçou, ele me levantou, ele me curou, ele me restaurou. Aleluia, esse é o Jesus. Esse é o Jesus da igreja. Eu casei, tem 33 anos que eu sou casado. Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Com 25 anos eu fiz um casamento que ela quase morreu de chorar. Eu achei o pastor que fez o nosso casamento, busquei ele, fiz tudo em segredo, a igreja me ajudou. Quando eu cheguei na porta da igreja, ele disse, quer casar comigo de novo? A igreja estava lotada, com a porta fechada. Quando abriu a porta, a igreja lotada. Ela chorou, quase se acaba. 25 anos de casamento. Casei com a mesma mulher 2 vezes. Mas no dia do casamento, ela se vestiu de noiva, de branco, linda, maravilhosa. Ela não tomou um tapa. Eu não falei uma palavra grossa para ele. Aí vem esses obreiros e ficam batendo na igreja. Ah, para lá, rapaz. É noiva de Cristo. Cuidado com a noiva dos outros. A noiva de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito Santo adorna a igreja. Adornar é encher de joias caras. O Espírito Santo embeleza a igreja. Quando Jesus olha para a igreja, ele vê a igreja santa, pura, sem mácula, sem mancha. Aleluia! Você não é o condenado é o diabo, você é salvo. Por isso que o diabo diz, o Senhor veio me atormentar antes do tempo. Capítulo 5 do mesmo livro de Marcos, a mesma coisa. O endemoniado gadareno disse o que para Jesus? A mesma coisa. Por quê? Porque ele era condenado. Sabe onde está a condenação? Ei, aqui, ó. Aqui. Agora todos vocês, abre a Bíblia aí. 1 Samuel 17. Todo mundo, quem tem Bíblia aí? Mexe na Bíblia. Se não tem na Bíblia, está no celular. Versículo 6. Aliás, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos ler aqui. Então saiu do arraial um filisteu, homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. A palavra Golias significa condenado, exilado. Tá? E Gate significa lugar de ser prensado. Tá? Que tinha de altura um côvado e meio, dá 2,93 m, mais ou menos, na nossa metragem. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze, diga bronze, vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, diga bronze. E trazia grevas de bronze, diga bronze, por cima de seus pés, e um escudo de bronze, diga bronze, entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de um tecelão de ferro, e a lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Agora você vai entender porque eu fiz você repetir a palavra bronze. Quando Deus mandou Moisés construir a tenda no deserto, que depois virou o templo de Salomão, a tenda tinha 3 pavimentos. Eu vou ilustrar para você entender. 3 pavimentos. Diga comigo, átrio. Diga comigo, santo lugar. Diga comigo, Kadosh Kadoshim. Diga, santo dos santos. No átrio ficavam os pecadores. No lugar santo ficavam os obreiros, que eram os sacerdotes, levitas e tal.
E aqui ficava a Arca da Aliança, que era a presença de Cristo. Quem está entendendo? Nessa tenda que eu acabei de descrever para vocês, ela foi feita com 3 metais. Diga comigo, ouro. Bora, fale, ouro. Bora, fala que o frio vai embora. Ouro, prata, bronze. De novo, para não esquecer. Ouro, prata, bronze. O ouro é a justiça de Deus. Está lá em Apocalipse. A prata era a moeda que comprava o escravo. José foi comprado com prata. Jesus foi comprado com prata. A gente foi comprado com prata. Então prata é redenção. Quem está entendendo? Agora diga, bronze é condenação. Diga, é condenação. Deixa eu ver se você entendeu. Golias era todo condenado. Presta atenção aqui, ó. O capacete dele era de bronze. Lembra que Paulo escreveu aos Efésios? O capacete do crente é salvação. Não é de bronze. Não é de condenação. Você não está condenado. Você está salvo. E você não está salvo porque presta. Você está salvo porque Jesus te salvou. Você vai errar muito ainda, mas menino. Tu não tem nem 130 anos. Tu vai errar muito ainda. Se Jesus pesar teus erros e o meu, a gente nem cultua. Vai do inferno direto. É que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Presta atenção. O capacete dele era de bronze. A couraça, que era o que protegia o soldado, também dele, de Golias, era de bronze. As gravetas que segurava aqui, ó, a canela, era de bronze. O escudo, que é a defesa, era de bronze. A espada que ele usava era de bronze. Tudo nele era condenação. Por isso que quando Davi olhou para ele, Davi diz assim, ó, quem é esse condenado? Porque incircunciso era condenado. Davi sabia que era santo. Davi sabia que Deus o amava. E Davi olha para Golias e diz, quem é esse condenado para afrontar o povo santo de Deus? Cabeça condenada, coração condenado, os pés condenados e a defesa condenada. Ele era todo condenado. Agora sabe quem era condenado também? Capítulo 17, versículo 38. A Bíblia diz que Saul foi vestir Davi com a roupa dele. E diz assim, e Saul tirou a sua coroa de bronze. Saul também era condenado na mente. Por isso que quando Saul vestiu Davi, Davi disse assim, ó, eu não preciso dessa roupa. Por quê? Porque a roupa era condenada e trazia condenação. Então, quando o Tiago está dizendo assim, você crê que existe um só Deus, você faz bem, porque o demônio crê e estremece, o Tiago não está se referindo a você. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que descansar no colo dele, como essas crianças estão descansando no colo dos pais. Não é medo que você tem que ter de Deus. Você tem que olhar para ele como um pai. Lembra do dia que Jesus estava na Santa Ceia e Jesus disse assim, ó, de todos que estão na minha mesa aqui, tem um que é traidor. Sabe quem disse isso? Jesus, não foi o diabo. Não foi o diabo que disse tem um traidor aí. Foi Jesus. Agora você imagina, se coloca no lugar de Pedro, de André, de Tiago. A gente está na mesa com Jesus, Jesus olha e diz assim, tem um traidor aqui, e não diz quem é. A cabeça deles na hora, todos eles, olharam para Jesus e disseram assim, sou eu, Jesus? Sou eu, Senhor? João não perguntou nada. Sabe por que João não perguntou? Vou mostrar por que João não perguntou. Fica em pé, pastor. João não perguntou nada, quem perguntou foi os outros. Aliás, e Judas não perguntou como os outros não, tá? Os outros perguntaram assim, ó, sou eu, Senhor? Senhor. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Judas disse assim, ó, sou eu, professor, rabi, mestre.
Porque Judas não via Jesus como Salvador. Agora, por que João não perguntou? Agora você vai entender. Está lá no texto do Evangelho de João, que João estava desse jeito com Jesus. Ó. Aí Jesus disse, tem um traidor. Aí ele fez. Ele já estava aqui. Quando Jesus falou, ele nem ligou. Não era com ele, não era com ele, não era com ele. A intimidade era tão grande que ele veio, ele botou o ouvido aqui para escutar o bater do coração de Jesus. Obrigado, pastor. Entendeu? Por isso que ele foi o único que não perguntou, porque ele não estava condenado, ele era salvo. Aleluia. Todos os outros perguntou. Ele não. Sabe de uma coisa? Golias ficou 40 dias gritando: Israel, me dá um homem para lutar contra mim. Os homens, ó, ninguém dava um passo para frente. Veio um moleque de 16 anos, com queijo na mão e com pão. Quando olhou, rapaz, que homem grande, né? O soldado disse, está desafiando Israel. Como assim? Diz que não tem homem em Israel, não. Aí Golias dá o último grito dele. 40 dias, 80 desafios, de manhã e de noite, durante 40 dias, 80 desafios. Aí Golias diz assim, ó. Até então, Golias não tinha dito isso. Quando Davi chegou, Golias falou, em Israel não há Deus. Ah, não. Não, aí não. Aí ele mexeu no coração de Davi, irmão. Aí Davi disse, quem é esse incircunciso condenado para afrontar o Deus dos exércitos? Davi não chegou falando do tamanho do gigante. Davi chegou falando do tamanho de Deus. Davi não chegou falando dos bíceps de Golias. Davi chegou falando do poder de Deus. Davi não chegou falando da derrota de Israel. Davi chegou falando da derrota de Golias. Condenado era ele, não Davi. Pastor, mas se ele não estiver pronto e for expulsar o diabo pode aprontar. Mas não é você que está pronto está Jesus. É que você vai confiando no seu jejum. Você tem que ir confiando em Jesus. Mas jejum, viu que jejum é bom. Eu estou com 35 anos de pastorado, eu jejuo até hoje. Não como antes, mas jejuo ainda. Jejum não faz Deus te amar mais. É que você fica mais crente. É verdade. Deus já era para esse milagre ter acontecido, mas tu não deixa. Porque tu pensa que é tu que está fazendo, é ele que vai fazer. Quando Davi olhou para o gigante, ele não viu derrota, ele viu vitória. Ele viu uma oportunidade de crescimento. Olha o que Deus fez. Todo gigante, pega essa aqui, ó. Todo gigante, a pessoa que cresce muito, ela vive pouco. O maior gigante da nossa era, eu acho que tinha 3 metros e alguma coisa, ele morreu com um problema de coração aos 39 anos, não vive muito. Toda pessoa que cresce muito, ela não vive muito, não tem saúde. Por quê? Porque o corpo cresce. É uma glândula do crescimento que tem aqui, que o corpo cresce exageradamente, mas os órgãos não, o coração fica pequeno do mesmo jeito. E não tem força para bombear sangue para o corpo todo, porque cresceu demais. Ei! Você tem sobre você o Espírito Santo, não é o espírito de condenação, não é o espírito do diabo, é o Espírito de Cristo. Você é salvo, você é filha, você é filho. Aí Davi olhou para ele e disse, vou derrubar ele hoje. Aí o irmão de Davi olhou para Davi e disse, eu bem conheço o teu coração. Olha que bicho safado, irmão. Onde é que tu conhece o coração de ninguém não, rapaz? Tu não conhece nem o coração da tua esposa, que dorme contigo. Tu não conhece nem o teu coração, como é que tu quer conhecer o coração dos outros? Sabe por que Davi derrubou o gigante Golias? Não é porque Davi era bom.
É porque Golias estava afrontando o povo de Deus. Ele era o condenado. A cabeça dele era condenada porque o capacete era de bronze. O coração dele era condenado porque o peitoral era de bronze. A defesa dele era condenada. Um condenado não se defende, ele aceita todo tipo de condenação. Quando a cabeça está condenada, tudo que você faz está errado. Ai, meu Deus, Senhor, me perdoa hoje. Eu acordei respirando, me perdoa, porque eu já vou errar. Aí Deus diz, você é meu filho, rapaz, para com essa conversa besta. Quando eu te chamei, eu sabia quem você era. Eu gosto de você do jeito que você é. É eu que vou te ensinar, é eu que vou te proteger, é eu. Não sai do meu colo. Você só erra quando sai do colo. Por isso que João não perguntou, sou eu, Senhor? Porque na cabeça de João, nunca haveria condenação. Nunca. Quando Jesus disse, tem um traidor, Jesus não estava falando com João. E João sabia disso. Tem crente que pastor não pode falar nada aqui. Eu acho que foi para mim. Mas foi para você. Pastor não prega para a parede, ele prega para você. E tem um detalhe, viu? É bom vir pregador de fora. Como eu estou aqui hoje, vocês estão gostando, Mas Deus colocou ele aqui, viu? Não foi eu, não. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus colocou o pastor Perisvan aqui. E ele não deu essa igreja para ele. Ele deu ele para essa igreja. Quem entendeu isso? Então, o pastor pregou bem. Mas se ele pregar mal, ele está pregando mais do que eu. Quem está entendendo isso? Sabe aquele dia que ele não pregou nada? Que você disse, mas vai fazer bem para você. Você vai dormir a noite todinha. Que água com açúcar faz dormir. Honre seu pastor. Jesus não errou quando botou ele aqui. Quem está entendendo isso? Então, cuidado com condenação aqui, ó, capacete de bronze. Por que Saul não foi enfrentar Golias? Porque o capacete de Saul era igual ao capacete de Golias, de bronze também. Por isso que quando Saul colocou a roupa dele em Davi, Davi não aceitou. Porque a cabeça de Davi, na cabeça de Davi era assim, ó, Deus me ama. Deus gosta de mim. Eu tenho colo. Eu tenho um braço, ele me abraça, ele cuida de mim, Deus me ama. Era assim. Não era assim não, ó. Ai, meu Deus. Será que Deus vai gostar de mim hoje? No dia que meu filho me machucou com palavra, ele dormiu na cama dele. Ele sentou com a gente na mesa para jantar. A cama dele estava limpa e cheirosa. A janta foi a melhor que ele já comeu na vida dele. E eu não botei ele de casa para fora. Mas pastor, ele te machucou. Mas é meu filho. Você já entristeceu Deus muitas vezes. Mas Deus olhou para o diabo e disse, não mexe com ela. É minha. Você está entendendo? Você tem dono. Você tem pai. E ele te protege. Ele te guarda. Ele cuida de você. Por isso que Davi derrotou Golias. Porque ele não tinha um capacete de bronze. Ele não tinha uma couraça de bronze. O coração dele era livre. A cabeça dele era santa. E o escudo dele era Deus. E eu vou encerrar com essa. Golias tinha 3 metros de altura. O escudeiro dele, sabe o que é o escudeiro? O escudeiro era um cara que ia na frente do guerreiro. Por exemplo, aqui está o Perisvan, é o guerreiro. Aí eu entro na frente dele com escudo para defender ele do inimigo. Escudeiro. Então, Golias tinha 3 metros de altura. O escudeiro dele tinha 1,45 m. Agora você vai dar glória. Não é possível. Se você não der glória agora, eu vou jogar o microfone em você. Davi tinha 1,70 m de altura. E o tamanho do escudeiro dele? Porque Golias era 3 metros. O escudeiro dele tinha 1,40 m. Agora Davi tinha 1,70 m. E o escudeiro dele? Quem estava na frente de Davi? Olha, Jesus, aleluia. Não tem
tamanho. Aleluia. Ele é maior que o universo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está na tua frente não é demônio, é Deus. Quem está atrás de você não é demônio, é Deus. Quem está do teu redor não é demônio, é Deus. Eu disse, porque a lei, o kippah, significa que Deus está acima do homem. Mas na graça, Jesus disse que Deus está dentro. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que Ele governa tudo. Eu sei que ninguém é como Ele. Eu sei que ninguém é grande como Ele. Mas Ele não está só acima de mim. Ele fez mais. Ele veio habitar dentro. Você entendeu por que Golias caiu? Eu disse que eu ia terminar, mas não dá. Sem falar isso, não dá. Eu vou ter que falar. Se tem obreiro aqui, se prepare, viu? Jonatas era filho de Saul, sim ou não? Jonatas era um grande guerreiro. Preparado, destro, capacitado. O cara era bom no negócio. Ele derrubou Golias? Não. Olha para mim. Mas ele treinou Davi. Peraí. Quem derrubou Golias? De novo. Quem derrubou Golias? Jonatas derrubou Golias? Davi tinha tudo para ser soberbo, sim ou não? Davi tinha tudo para olhar para Jonatas e dizer assim, você não vai me treinar não, rapaz. Quem é você para me treinar? Olha, eu derrubei o cara. Se você pensar isso dele, você já está derrotado. Talvez você pregue mais do que o Perisivan. Talvez a sua obra seja até melhor do que a dele. Sim, pode ser. Eu estou cheio de jovem lá, pregador, na minha igreja. Quando eles pregam, eu fico numa alegria, cara. Mas, rapaz, eu fico com a minha alma chega a entrar. Eles pregam mais que eu, viu? Eles pregam bonito. Meu menino está pregando muito. E dá alegria. Mas quem treina ele sou eu. Aleluia. Entendeu ou não? Você pode até pregar mais que ele aqui. E ele vai ficar feliz que eu conheço. Eu conheço ele. Eu sei que ele vai ficar feliz se você pregar mais que ele. Agora, mais experiência do que ele, você não tem, não. Porque quando ele fizer 90 anos, você está fazendo 40. Significa que na experiência, você nunca vai alcançar ele. Pegou ou não? Presta atenção. Quem está entendendo isso? Então eu vou encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. Minha filha disse que quando eu falo a terceira vez é porque eu vou parar mesmo. Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte. Nunca seja soberbo de achar que já sabe tudo. A pontaria da pedra não foi de Deus, foi de Davi. Por que Davi era bom em atirar? Porque ele fazia isso todo dia, ele praticava. Então, se você quer ser bom no que você faz, pratique todo dia. Entendeu? Quer ser pregador? Leia a Bíblia todo dia e vai orar todo dia. Quer ser um bom profissional? Faça aquilo todo dia. Por que tem curso? Por que tem preparo? Por que tem... Para deixar você bom naquilo que você faz. Agora a Bíblia diz que a pedra cravou na testa de Golias. A pontaria de Davi foi certeira. Por quê? Porque ele treinava todo dia. Agora a Bíblia diz que a pedra cravou aqui. Irmão, presta atenção, olha para mim aqui. Isso aqui é duro. Isso é osso. Eu tenho um negócio comigo, tá? Não está na Bíblia não, tá? Não vai procurar na Bíblia não dá não. Eu acho que quando Davi atirou a pedra, que a pedra foi, o anjo foi, a pedra estava indo assim, o anjo estava com a mão aqui, ó. Quando a pedra pegou no alvo, o anjo deu. Pum! Golias era bum! Ei! A pedra de Davi serviu para derrubar, mas para matar foi a espada da palavra. Entendeu? Quando você vê o diabo no chão, não pense que ele está vencido, não. Use a palavra para degolar a cabeça dele. Quem entendeu isso? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia.